Olha só, você sabe o que é a fé? O que realmente a Bíblia diz sobre fé? O que o padre, o pastor, o missionário, o pregador, o evangelista não te falou sobre fé? Fica nesse vídeo, vamos ver uma série de 5 vídeos em O Mistério da Fé. Tudo sobre o crer. Fique nesse vídeo aqui e venha entender tudo no dicionário teológico do Novo Testamento a respeito da fé. Sim, a fé que leva à salvação. Quando a Bíblia diz tudo é possível ao que crê, o que ela quer dizer? A Bíblia diz também que o justo viverá da fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. A Bíblia diz que mesmo tendo fé do tamanho de um grão de mostarda, pode dizer ao monte, atira-te daqui, arreda-te para ali, pode dizer a uma planta, arranca-te, sai daqui e te lança no mar. O que essa fé quer dizer? Sem essa fé, é possível salvação? Então, o que é essa fé? Fica comigo no vídeo, vamos ver tudo isso e muito mais logo depois da vinheta. Todos muito bem-vindos à nossa série O Segredo da Fé. Estamos vendo tudo sobre fé, a palavra fé e crer na Bíblia Sagrada, de acordo com o Dicionário Teológico do Novo Testamento de Gerhard Kittel e Gerhard Frederick, um dicionário condensado, que é de um dicionário alemão de muitos volumes, condensado por Geoffrey W. Bromley. Vamos entender tudo sobre fé. Não perca o vídeo 1. Esse é a nossa série sobre o segredo da fé. Eu tenho certeza que Deus vai te abençoar muito. Esse é o vídeo 2, é a parte B, o conceito do Antigo Testamento. Se ainda não deixou o like, deixa o like aí. Se ainda não é inscrito, se inscreve, segue a gente se ainda não segue, compartilha, comenta e vamos lá entender o mistério da palavra fé no original grego do Novo Testamento. Vamos ver. Parte B, o conceito do Antigo Testamento sobre fé. Primeira parte, observações gerais. No Antigo Testamento prevalece uma visão teocêntrica. Consequentemente, a fé é a reação humana à ação primária de Deus. A princípio, a fé ela é coletiva e a riqueza do seu uso aparece somente quando os indivíduos se separam do vínculo coletivo. Os profetas dão um novo impulso criativo ao vocabulário e às descrições da fé. A maior expansão ocorre em Salmos. Fé e temor estão intimamente relacionados no Antigo Testamento. Embora contraditórios, eles se matizam um no outro e juntos expressam a viva tensão e dinâmica polar do relacionamento com Deus no Antigo Testamento. Eles ocorrem mais ou menos de maneira uniforme. Entre as raízes relevantes, que é mene, estão pistel do grego. Vem somente em 4 lugares em termos estatísticos, mas é talvez mais importante em termos qualitativos. Em cada caso, o uso religioso tem raízes seculares. Vamos ver. Vimos a parte 1, vamos ver a parte 2 desta parte B deste vídeo. Olha só, vamos ver a raiz menen, expressões relacionadas. Primeiro, o kaal. No kaal, a raiz é usada em relação a mãe, amas ou atendentes de criança, sendo que ela é associada à noção de cuidado e educação. Segunda parte, o nifal. A abrangência é mais ampla neste uso e as traduções firme, confiável, seguro são apenas aproximações. Assim, encontramos as ideias de permanência, efeito devastador, correspondência aos fatos e especificidade. Nos dois últimos casos, não é meramente uma questão de conexão lógica, mas é igualmente uma experiência viva. Quando usada para pessoas, por exemplo, servos, testemunhas, mensageiros ou profeta, o sentido transmitido é veracidade, perceptividade, retenção de memória, entendimento e habilidade para retratar. As qualidades variam. O ponto de intenção é o relacionamento entre as qualidades requeridas e aquelas realmente presentes. Em termos religiosos, muitas características de Deus podem ser abrangidas pela raiz. Em Deuteronômio 7, verso 9, o Deus fiel guarda o pacto com aqueles que o amam e obedecem. Em Isaías 49, no versículo 7, a fidelidade é mostrada na eleição de Israel. Em 1 Reis 8, verso 26, Isaías 53,
45, verso 3, etc., a palavra de Deus se cumpre quer como promessa, quer como ameaça. A raiz pode também descrever mandamentos ou obras de Deus, como se pode ver em Salmo 19, verso 7 e Salmo 111, verso 7. A definição substancial depende do aspecto em vista, mas sempre está presente a ideia daquilo que faz Deus ser Deus. Quando usada para os crentes, o termo expressa a atitude para com Deus que está de acordo com as exigências de Deus. O que está em questão é a totalidade de disposição, não meramente uma ação singular. Olha só, o que está em questão é a totalidade de disposição, não meramente uma ação singular. Muito profundo, né? Terceiro, quando a raiz assume a forma de um objetivo verbal, somos dirigidos para a mesma direção. Se confirma em 1 Reis 1, verso 36, você pode ver suas passagens, número 5, verso 22, Jeremias 28, verso 6, Neemias 8, verso 6 e Salmo 41, verso 13. O conceito compreende uma relação dupla, reconhecimento e confirmação da conexão entre reivindicação e realidade, e a conexão entre a validade da reivindicação e suas consequências práticas para aqueles que a aceitam. Vamos ver a parte 4, fala sobre refil. A Septuaginta traduz, para quem não sabe o que é a Septuaginta, é o Antigo Testamento em grego. Traduz o refil 45 vezes por pisteuan no grego, 5 vezes por episteuem, uma vez por catapisteuem e outra por peitestai. Olha só, por peitestai, não é peitestai, é peitestai. O significado é reconhecimento com todas as consequências tanto para o objeto quanto para o sujeito. Expressam-se reconhecimento tanto da relação objetiva do objeto com a realidade quanto da relação subjetiva do crente com o objeto. Crer num relato significa tomar conhecimento dele, aceitando sua verdade e agindo em conformidade com ele. Isso você pode ver funcionando em Gênesis 45, verso 26, Êxodo 4, verso 1 e 1 Reis 10, verso 7 e etc. Confiar em vassalos, amigo e etc. significa reconhecer as exigências inerentes aos termos e a validade das exigências para aqueles que confiam. Você pode confirmar em 1 Samuel 27, verso 12, Miqueias 7, verso 5, Provérbios 26, verso 25, Jó 4, verso 18. Por trás da palavra que é crida está a pessoa em quem se confia. Quanto a Deus, o primeiro sentido é o de dizer amém a Deus, ou seja, reconhecer a relação dele conosco e estabelecer-se nessa relação. Olha só, é reconhecer a relação dele conosco e estabelecer-se nessa relação. Isso é crer. Mesmo quando a fé ela é requerida, a iniciativa de Deus é, nesse caso, pressuposta. Em conteúdo, a orientação é para o aspecto em questão, obediência em referência à ordem, confiança e culto em referências à promessa. Você pode ver Deuteronômio 9, verso 23, Gênesis 15, verso 6. No entanto, a totalidade pode também estar em vista. Assim, da parte de Deus, seu poder, amor, firmeza, justiça, eleição, exigência, poderiam todos estar abrangidos, a saber, tudo que o torna Deus, de modo que no contexto pactual, a descrença é equivalente à apostasia. Do lado humano, a fé envolve conhecimento, vontade e sentimento, também com um elemento de temor, numa atitude de dedicação extensiva e intensiva que inclui a totalidade da conduta externa e da vida interior. Isso é fé, isso é verdadeira fé. Esse tipo de atitude é possível somente na relação com o Deus do Antigo Testamento, como Isaías a vê com base em sua própria experiência, em Isaías 6, verso 1. Essa concepção de fé relacionada à ideia de um remanescente e de uma comunhão de fé está em oposição a considerações políticas.
no capítulo 7, verso 1. Segurança terrena, no capítulo 28, verso 14. E confiança na forma humana, como está no capítulo 30, verso 15. Como uma forma de existência daqueles que estão ligados apenas a Deus e nisso encontram a sua força, como pode ser visto no capítulo 30, verso 15. Seu estabelecimento no capítulo 7, verso 9 é comprovado. Tal fé torna impossível tanto a autonomia quanto a idolatria. Ela também remove todo o temor do poder humano, no capítulo 7, verso 1. Vamos ver a parte 5 aqui. Mene e derivados. Vamos ver derivados dessa raiz da palavra hebraica. A ênfase de Isaías na palavra e no conceito nunca foi perdida. Vemos assim uma expansão do significado de todas as raízes relevantes para abranger o relacionamento com Deus e toda a atitude de uma vida vívida em fé. Isso você pode confirmar, pega a tua Bíblia, veja lá, Abacuque 2, capítulo 4, Jeremias 7, verso 28. Também está expressa a ideia do caráter absoluto e exclusivo da verdadeira religião relacionada ao verdadeiro Deus. Parte 6. A dinâmica religiosa. O pacto, com sua ideia de fidelidade a Deus, parece ter fornecido a dinâmica para esse desenvolvimento, apesar de haver pouca conexão específica entre fé e o pacto. Você pode confirmar em Neemias 10, verso 1. Seu forte vínculo com o relacionamento com Deus torna isso aparente. Êxodo 4, verso 8 e 9, Números 14, verso 11, Deuteronômio 1, verso 32 e 2 Reis 17, verso 14, Salmo 78, verso 22. Vamos ver, vimos a parte 1, a parte 2 e a parte 3 desse conceito no Antigo Testamento. Vamos ver a raiz Betel. A raiz Betel. Primeiro, o estado de segurança. Essa raiz primeiramente expressa a ideia de sentir-se seguro, seja como uma ênfase objetiva ou subjetiva. Juízes 18, verso 7, Isaías 32, verso 9. Você pode estar vendo essas passagens para reiterar o assunto. Trata-se de um estado e não de uma relação. A ideia de confiança surge unicamente mediante o pensamento de se basear a segurança de uma pessoa sobre alguém ou alguma coisa. Por exemplo, trabalho, poder, justiça, riqueza, carros, impiedade, normalmente com um julgamento negativo. Ao longo dessas linhas, o termo ele pode ser usado sem receio para confiança em ídolos, como está em Isaías 42, verso 17, o que os profetas evidentemente condenam fortemente. Segundo, fala também de segurança. O sentido de segurança gera a ideia mais subjetiva de certeza com uma forte assimilação a Menem. Isso vale particularmente para Deuteronômio, Salmo e Provérbio. No sentido mais fraco, o termo pode denotar a atitude de oração, como se pode ver em Salmo 91, verso 2, Salmo 84, verso 12 e Salmo 25, verso 12, etc. Parte 3. A comparação. Comparando com Mene, esse desenvolvimento envolve uma mudança no sentido básico graças ao crescimento da fé monoteísta, a influência dos profetas, a situação religiosa do exílio, o sentido de dependência única de Deus e o surgimento do individualismo religioso. A influência de Isaías é especialmente importante, como se pode confirmar em Isaías 30, verso 15. Vamos ver a parte 4, a raiz Hesed, HSH. Não sei transliterar direito ou falar direito essas pronúncias, são algumas letras, hebraico é difícil, mas vamos entendendo. Primeiro, buscando refúgio. Essa raiz passa por um desenvolvimento semelhante. Pressupõe-se a necessidade de ajuda ou proteção com uma ênfase no ato de buscá-la. Segundo, relação com Deus. O sentido original é aparente quando se busca ajuda em Deus. Porém, no uso litúrgico, toda a relação com Deus pode estar abrangida de forma mais fraca. Parte 5. As raízes KWH, YHL e HKH. São raízes do hebraico.
Primeiro, significado básico. Essas três raízes para esperar ou guardar são frequentemente equivalentes e experimentam o mesmo desenvolvimento em relação à fé. O sentido básico é o de estar esticado ou estar sob tensão, e expressa o guardar e o esperar em vão ou estado de dolorosa expectativa. Segundo, o uso religioso. Religiosamente, os termos expressam coletivamente esperança de salvação, como está em Jeremias 8, verso 15. E individualmente, a esperança de ser ouvido, como está em Salmo 19, verso 81. Ou ajudado. Esperam-se a palavra e a graça de Deus. Desculpe. Olha só. Deixa eu ver aqui. O uso religioso. Religiosamente, os termos expressam coletivamente a esperança de salvação, como está em Jeremias 8, verso 18. Individualmente, a esperança de ser ouvido em Salmo 119, verso 81, ou ajudado. Espero-se a palavra e a graça de Deus e até mesmo o próprio Deus, mas, na maior parte, com alguma expectativa concreta, como se pode ver em Provérbio 20, verso 22. A esperança pela manifestação de Deus conduz à esperança escatológica posterior de um estabelecimento visível do governo divino. Terceiro, Isaías. Vamos ver, em Isaías 8, verso 17, que se confirma em 2 Reis 6, verso 33, a espera é uma fé que persevera a despeito do julgamento da ira de Deus. Essa espera é uma fé que ainda não vê, mas continua crendo. A atenção é de uma aventura de fé em meio a uma situação externa desesperada. Não se trata de uma esperança fraca e resignada de um talvez, mas a vigorosa esperança de um todavia, que resulta de uma luta até a certeza final. A posição é a mesma de Isaías 40, verso 31, que encaminha o povo à sabedoria e ao poder de Deus encoberto, como se pode ver no versículo 27. Aqui a espera em Deus representa uma nova forma de vida e energia que torna possível o impossível. Toda a profecia que segue, incluindo o capítulo 53, é prova do vitorioso poder de energia de uma fé que é o mestre interior das aflições mais sérias da vida, porque tem suas raízes no mundo transcendente. Parte 4. Referências posteriores. Em especial, Salmo usa raízes de esperança nesse sentido mais amplo e mais profundo para todo o relacionamento com Deus. Se confirma no 42, verso 5 e verso 11, e no 43, verso 5, e no 130, verso 5 e 6. O Salmo 119 mostra como os vários tributários fluem na direção de uma única corrente principal de confiança em Deus, a confiança que caracteriza as orações do justo. Vamos ver a parte 6. Resumo: à luz de todo o desenvolvimento no Antigo Testamento, e eu já peço desculpa por talvez não pronunciar a transliteração bem exata das pequenas frases do hebraico, mas o resto do conteúdo está fiel ao dicionário. Olha só, no resumo, à luz de todo o desenvolvimento do Antigo Testamento, vê-se que a Septuaginta, que é o Antigo Testamento em grego, e o Novo Testamento estão certos em ligar pisteman, primeiramente, a raiz mene, que pode ser quantitativamente secundária, mas é qualitativamente tão proeminente
que absorve os outros termos, em parte por causa do seu caráter formal, em parte por ser mais próxima da relação única entre Deus e Israel, e em parte porque os profetas lhe dão uma profundidade criativa que promove um triunfo interior sobre as catástrofes da história e sobre as aflições da vida individual. Fé no Antigo Testamento expressa o ser e a vida do povo de Deus no relacionamento divino vital que quebra toda essa forma de vida e envolve uma certeza que libera novas energias. Quem trouxe esse estudo para nós no dicionário foi A. Weiser, o estudioso A. Weiser. Então, no próximo vídeo, vamos ver a parte C, que fala sobre fé no judaísmo, para a gente chegar até nos escritos de Paulo, até o fim do Novo Testamento. Eu já te aguardo no próximo vídeo, que vai ser fé no judaísmo. Fica com Deus. Deus te abençoe grandemente em nome de Jesus.